E voltamos com o nosso tarot terapêutico agora com a carta 5 de copas. A carta 5, vocês já podem observar aí que aconteceu um conflito, né? Porque depois de muito pensar, o que aconteceu? Ela foi lá falar com ele. E olha o que aconteceu. Aí você tá vendo a Apolo indo embora, ela desesperada, ela foi confrontar, sim. Agora, na última carta, nós vemos alguém muito triste. Aconteceu um luto ou um abandono, alguma coisa muito triste aconteceu ali e está mostrando a emoção, né, de perda, falência, alguma coisa assim. É o que a gente pode observar dessa carta. Aí você vai ver que na carta anterior, essa planta, né, ela era uma só, agora tá dividida, tá vendo? Tem duas. Então vamos lá. Vamos observar. Carta 5 é uma carta de apresentação visual e simbólica de emoções desafiadoras, perdas, desilusões. Essa carta pertence ao naipe de copas associado ao elemento água. As emoções, então, a gente já sabe que são negativas. E a cena apresenta uma figura de cabeça baixa, com a expressão desiludida. Essa figura representa alguém que está imerso na tristeza e no desapontamento devido a acontecimentos recentes. E aí é muita tristeza forte, né? Uma melancolia mesmo. Então, você pode ver que as copas estão todas derramadas ali no chão, simbolizando as perdas, decepções que o indivíduo enfrentou. Essas copas representam oportunidades ou relacionamentos que não se concretizaram conforme esperado. As duas copas intactas, e a gente vai observar se nos dois aqui tem uma copa intacta no mitológico e no de Waite tem duas. Mas pelo menos ainda tem copa intacta, né? O que permanece erguido é que nem tudo está perdido, né? Que nem tudo tem muita coisa que aconteceu ali, mas nem tudo está perdido. Tem esperança. Tem esperança. Apesar de toda a dificuldade, ainda tem algo que pode ser ou organizado, ou renovado, ou a pessoa pode ser consolada, né? Nem tudo está perdido aí. E a ponte lá no fundo, né, simboliza uma possível passagem para superar as adversidades emocionais. No entanto, a pessoa não está ciente da oportunidade. Vamos olhar, tem uma ponte lá no lado direito, certo? Agora, o rio de lágrimas ou água turbulenta reflete a intensidade das emoções da pessoa, representa a profundezas emocionais que ela está atravessando. Se tiver corvos voando ali, isso sugere a presença de mensagens, insights ocultos nas experiências dolorosas. Essas aves também podem simbolizar transformação e sabedoria que pode surgir nas adversidades. A expressão facial mostra tristeza, mas a oportunidade de aprender e crescer com as experiências difíceis. Na copa central, que fica em cima da dupla ramificação inferior, onde emana um grande botão prestes a desabrochar, mostra a intuição profunda que se carrega com riquezas anímicas do passado e começa a expandir com força nos planos superiores, preparando para a evolução por intermédio dos 6. As duas flores vermelhas em forma de margarida, com pétalas largas, são manifestações da matéria atingindo o pé da copa central para auxiliar na sua evolução. As duas folhas azuis e vermelhas retorcidas no horizonte e arredondadas na extremidade especificam sua passividade e digam que elas são reservadas de força, instituindo um sustentáculo espiritual.
As estrias pretas são obstáculos a serem superados. As folhas são geradas por um impulso anímico, inspirando no amor universal, sentimento sintético, representado pelo branco e suas hastes síntese das cores. A flor no alto, numa concha azul protetora, mostra que ela admite passar por mais uma gestação, que lhe permitirá atingir 7 através dos 6. O vermelho em forma de corola ao redor da flor oval indica um reflexo da matéria extraída pela elevação, pois não estando concluída a evolução da copa, existe o chamamento da matéria. Além do mais, essa deve participar do aperfeiçoamento. Finalmente, o feixe amarelo, saindo da concha azul, indica a vontade mental de desabrochar. Uma figura de luto no rio representa a dor, o arrependimento em relação às ações passadas. Volte a atenção ao que pode ser salvo, existem alternativas no meio da perda. Então, vamos observar aqui, né? Tudo que a gente estava falando há pouco, e agora, no fim, né? A figura central é tá, tristeza, desapontamento, é consolo e esperança, desilusão. O rio que eu queria ver. O rio tá ali, né? São as lágrimas da pessoa. Aqui no mitológico tem o líquido derramado, simbolizando as lágrimas dela. Então a gente vai observar nossos momentos de luto, nossos momentos de tristeza, de abandono, nossos ressentimentos, nossas culpas, nossas tudo aquilo que nos faz ficar bem introspectivo mesmo, com relação a algo que fizemos e de repente a gente tem uma parcela de culpa nisso, né? Eu não gosto da palavra culpa. Quando a pessoa está vibrando na culpa, eu recomendo fazer o Ho'oponopono, mas eu quero chamar para autorresponsabilidade. Se a gente for analisar a situação da psique, depois a gente vai conversar sobre isso, ela tem o direito, né, de saber quem é o marido dela, de conhecer ele melhor, talvez uma imaturidade de ambos aí, né, e às vezes a pessoa precisa até de um auxílio, uma terapia de casal, tipo pessoa, alguém para auxiliar nessa conversa, para os dois não se machucarem, né. Agora, nessa última figura aqui, a gente não sabe o que se passou na vida dessa pessoa. Está representando muitas pessoas, muitos momentos que a pessoa está triste. Pode ser muita coisa, muitas situações. Então, você vai pegar as situações no geral que trouxeram você para um momento desse ou alguém ao seu redor que ficou realmente muito deprimido, muito em baixa mesmo, em vibração e as motivações. O que foi que aconteceu e como era esse sentimento. Se você ou a pessoa em questão conseguiu elaborar isso, sair desse lugar ou ainda está vivenciando isso. Então, assim, numa base geral, você pode conversar consigo mesmo, como seria sair desse lugar, o que precisaria, quais são essas outras duas copas, né, que estão aí, que sentimentos, que pensamentos que você poderia trazer, ou que conclusões, algo que poderia liberar você desse momento, né? Ou se isso já foi lá no passado, eu vou compartilhar algo meu, por exemplo, eu já tive desilusão amorosa e no caso, né, fui eu quem deixou o lugar e não consegui ficar mais naquele local. Quando eu descobri, cada vez que eu descobria quem era o meu ex-parceiro, e mais eu desgostava dele e via que não era aquilo que eu queria, né? Não fiz a jornada da psique, que é uma jornada de ir atrás do amor, mas a minha foi uma clara visão de quem era a pessoa e realmente não era boa coisa, então apesar de eu ter deixado de eu finalizar o relacionamento, mesmo assim eu entrei nesse estado de luto, nesse estado de tristeza profunda e depressão, né? Me culpava pelas escolhas que eu fazia, pela escolha que eu fiz,
né? E ainda assim estava grávida. Então você imagina toda a gestação difícil que eu tive devido à tristeza, angústia e tudo mais. Eu compartilho com vocês uma coisa pessoal para vocês entenderem. Aí o que que eu vou falar? As taças do chão era tudo, né? Porque um casamento é vida financeira, é a própria entrega do coração que fica partido, né, como envolveu traição, então muita coisa negativa e tudo mais. Só que eu não estava olhando para as duas taças erguidas naquele momento, eu não tinha condição, eu estava de costas, assim como essa pessoa está aí. Não tinha condição de olhar para as oportunidades. Mais para frente, comecei a trabalhar, a reerguer minha vida quando eu foquei em outra área, em reerguer as questões financeiras. Depois eu encontrei uma pessoa bem legal, que estou até hoje. Então, assim, essas duas taças aí eu vou trazer para o financeiro e para o amor verdadeiro, que sim, tem as tristezas, desilusões, decepções, mas tem as outras oportunidades de reconstruir a vida. E aquela ponte também lá atrás, que eu posso estar dizendo que foi o período onde eu decidi parar de sentir isso, focar nas perdas, em tudo que eu perdi durante essa relação, e eu posso olhar para aquela ponte e começar a ir para o caminho que eu realmente quero ir. E foram muitas lágrimas, olhando para o rio, foram muitas lágrimas mesmo, foi difícil, foram processos. Eu vejo aí, pode significar o amanhecer, que é o finalzinho da dor, por exemplo, ou pode ser que agora que a noite caiu. Se eu estiver olhando para as taças derramadas, aí que caiu a ficha. Mas se eu olhar para as outras taças de pé, eu posso dizer, poxa, passou o sofrimento e agora eu posso subir nessa ponte, ir embora, parar de chorar e começar a reerguer a vida. Viu como é o processo de análise? Então, a gente vai poder elaborar todo um contexto nosso através dessa carta. Tá bom, gente? Fica aí a minha contribuição para vocês. E esse momento é bom a gente pedir para o consulente, depois, quando vocês estiverem lendo, contar a história deles. O fato de contar, de olhar para cada símbolo, vai facilitar para a pessoa entrar na compreensão. Por exemplo, digamos que a pessoa está passando por aquele período agora. Você vai falar, tá bom, e quais são esses sentimentos ruins que você está vivenciando? Que são as taças caídas, né? E quais são os bons que você não está olhando, que você não está vendo, não está enxergando, porque está com foco na tristeza, em tudo que você perdeu? E essa ponte aqui, como que você poderia sair desse lugar e ir para um lugar melhor? E ir para um ponto B. Você está no ponto A e o ponto A é de sofrimento. Como você poderia fazer para ir para o ponto B? Então, nisso, dá insights na pessoa. Pode ser que na hora ela não tenha resposta, mas aquela sementinha ficou plantada e aquela pessoa vai começar a enxergar o norte, uma coisa que vai tirar ela do foco na dor e vai colocar ela no foco na solução. Tudo bem? Até a próxima aula.